Se tratando de enfermidade, precisamos entender que não é a vontade de Deus que andemos enfermos, mas que andemos em saúde divina. Deus tem prazer na cura e não na enfermidade. Da mesma forma que Deus tem prazer na vida e não na morte. Está diante de nós duas oportunidades, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus nos diz: escolha, pois, a vida para que vivas. Precisamos viver, precisamos conhecer, precisamos escolher a vida. Jesus é a vida e Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em uma certa ocasião, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra é vida. E em Salmos 107, versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra e nos curou. Deus enviou a palavra e a palavra é Jesus e então Ele nos curou. Isso significa que somos curados, somos livres. Deus não coloca a enfermidade, Ele tira as enfermidades. Êxodo 23, versículo 25 diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele tirará do meio de nós as enfermidades. Deus não usa enfermidades para nos ensinar. Deus não coloca enfermidades no seu corpo. Deus não precisa usar as ferramentas do diabo para amedrontá-lo. Deus usa a verdade, e a verdade traz liberdade, e você anda sem medo por saber que Deus é o seu Pai e Ele é por você e não contra você. Deus provê cura para o seu corpo. Ele é a sua cura. Ele não é o seu kit de sobrevivência. Ele é a sua fonte permanente. Beba da cura, se alimente da palavra de Deus e então você desfrutará da realidade que ela é. Cura para o seu corpo. A palavra descreve no livro de Provérbios 4:20 em diante: filho meu, atente para as minhas palavras, as minhas razões inclinam os teus ouvidos, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A palavra é vida e saúde para o seu corpo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida, Jesus é cura para o seu corpo. Deuteronômio 28, versículo 61 diz que o Senhor te ferirá com pestilências, o Senhor fará com que venham todas as maldições, mas na verdade essas declarações elas foram conjugadas no modo causativo, dando a entender que Deus causava, que Deus feria, que Deus matava, mas no hebraico original, segundo o Dr. Robert Young, que é o autor de sugestões para a interpretação bíblica, ele diz que no hebraico original os verbos foram conjugados mais no sentido permissivo do que no causativo. Ou seja, em vez de Deus ferirá, Deus permitirá. Porque uma vez que o povo não cumpria com os estatutos, com os mandamentos, as maldições vinham sobre eles. E o que acontece nos dias de hoje conosco é que quando ficamos enfermos, raramente ou provavelmente nós pensamos em pecado. É verdade que quando damos lugar ao diabo, ele tem legalidade para tocar os nossos corpos. Mas quando você pecar, se você pecar e não quando, conforme a Bíblia diz, você tem um advogado. Se arrependa e permaneça firme diante da presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus. As pessoas não contraem enfermidades só porque pecam, mas também porque quebram alguns princípios naturais, não cuidam dos seus próprios corpos, não administram bem a questão de como se alimentam e vivem no dia a dia. Então podem entrar enfermidades, mas Jesus nos ensina através da palavra dele a preservarmos o nosso corpo em santidade e a cuidarmos dele. O exercício corporal para pouco aproveita, mas tem proveito, então vai lhe ajudar a viver melhor, sem dores. Você é curado em Cristo Jesus. Deus não precisa usar nenhuma enfermidade para amedrontá-lo. Deus usa a verdade para libertá-lo. A palavra é cura para o seu corpo. E conforme o Dr. Robert Young dizia, que os verbos foram conjugados no modo permissivo. O Senhor permitirá. Ele permitirá, mas Ele não ferirá, Ele não causará. Deus não coloca a enfermidade, Ele tira do meio de nós as enfermidades. E de acordo com Isaías 53:4, Mateus 8:17
E 1 Pedro 2,24, Ele tomou as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Somos curados, somos livres. O livro de Isaías 45:7 diz que eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Não. Deus não faz, Deus não cria o mal. Ele permitiu que o mal existisse, mas não foi uma ação direta dele. Mas a desobediência de Lúcifer causou isso. O pecado de Adão trouxe mal a toda a humanidade, mas em Cristo nós desfrutamos de liberdade e entendemos o que a palavra de Deus diz em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos libertou, e isso envolve as enfermidades. Isso envolve a morte espiritual, que seria o nosso destino eterno, separados eternamente de Deus. Ele nos libertou da miséria, somos livres. Em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Louve e adore a Deus. Se entregue ao Senhor e desfruta de quem Ele é. Ele não é o seu kit de sobrevivência. Ele é a sua fonte permanente. Se alimente da palavra, atente para a palavra, porque ela é saúde e vida para o seu corpo. Que Deus te abençoe.